eu sou a Elida Ferreira, eu sou mentora e palestrante. Estou aqui para compartilhar com você algumas experiências, algumas histórias da minha vida. Hoje eu vou falar sobre insatisfação. Insatisfação, aquele bichinho da insatisfação que fica ali na sua cabeça, no seu coração, mas essa insatisfação que é colocada aí no seu coração, na sua cabeça, por situações externas, do interno, não que esteja dentro de você. Nos outros vídeos eu falei sobre motivação, sobre autoconhecimento, tudo que estava ligado ao seu interno. Hoje eu quero falar com você sobre coisas que estão ligadas ao seu externo. Situações que às vezes acontecem e que às vezes pode te magoar bastante, te deixar ou até mesmo com aquela pulguinha atrás da orelha. São coisas que as pessoas falam para você que muitas vezes elas falam sem pensar e que te deixa um pouco reflexivo. Eu vou dar um exemplo. Quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu fazia um curso preparatório para o primeiro emprego. E era numa fábrica e eu ia de ônibus e voltava de ônibus. Só que naquela época eu era filha única, meu irmão nasceu alguns anos depois. E quando eu voltava, era meio-dia, 1 hora da tarde, o ônibus estava sempre lotado. Então, eu sempre fui magrinha, pequenininha na época, eu ficava num cantinho que ninguém ficava passando toda hora. E aí teve um dia que estava muito cheio e eu tive que ficar do lado do motorista. E o motorista começou a puxar conversa. Perguntou, moça, onde que. Menina, o que você está fazendo? Aí eu falei que estava fazendo curso. Aí ele, mas o seu pai deixa você andar de ônibus sozinha? Então, mas não tinha como meu pai me levar nem minha mãe, é porque era no meio do dia, eles trabalhavam. E aí ele falou, você tem irmãos? Eu falei, não, eu sou filha única. Ele, mas você é sozinha? Você não tem ninguém para brincar? Mas aquele sozinha doeu tanto naquele momento. Eu nunca tinha parado para pensar, sabe? Que eu era sozinha. Por quê? Eu já estava acostumada com aquela situação. A minha mãe, ela costurava, então às vezes ela me levava para a fábrica onde ela costurava. Muitas vezes eu fui. Às vezes ela costurava em casa, então sempre tive a minha mãe por perto. Eu nunca me senti sozinha. Mas naquele momento, quando ele falou sozinha, pareceu que o ônibus, que eu estava realmente, que não tinha ninguém no ônibus ali comigo, e aquele sozinha doeu na minha alma. Eu sei que ele não falou por mal. Na cabeça dele, acho que ele comentou que ele tinha vários irmãos, nem lembro mais, mas na cabeça dele, ele não conseguia se ver sem os irmãos, sem os primos. Porque ele cresceu com os irmãos, com prima, família grande, então ele não conseguia se ver daquela forma. E ele não falou por mal. Muitas vezes as pessoas falam as coisas pra gente que não é por mal. É porque ela tem as vivências delas e as experiências delas. Então elas falam aquilo que elas acham que é correto. E por um bom tempo eu fiquei com isso na cabeça, mas depois eu até comentei com a minha mãe e ela, não, imagina, tem as suas primas que moram longe, mas não eram muito próximas. Mas você nunca vai estar sozinha no mundo. E aí minha mãe foi conversando comigo, eu fui esquecendo aquela situação. Mas aconteceu depois de adulta também, algumas situações desse tipo. Eu lembrei uma outra situação depois de adulta. Eu saí de uma empresa, fui desligada, e quando eu falei para um amigo, ele fala assim: coitada, logo agora que o desemprego tá tão grande, e o seu currículo? Menina, o seu currículo tá tão fraquinho, você não tem nenhuma pós-graduação, só tem faculdade. Como que você vai conseguir um emprego se o mercado tá tão difícil? Mas ele falou aquilo com a. Ele falou isso de acordo com o que ele via na televisão, não era um fato real. Tanto que logo depois eu me recoloquei. Mas na cabeça dele, o que ele via na TV era que o mundo estava acabando praticamente para quem estava desempregado, que estava muito difícil arrumar um emprego, que tinha muita gente desempregada. Então ele não falou por mal, mas quando ele falou assim, coitada,
Eu fiquei pensando assim, mas gente, eu não sou uma coitada. Eu tenho potencial. E aí com isso, eu não me abalei, assim, foi algo assim que eu entendi que ele não falou por mal, foi uma visão dele. Eu percebi que quando as pessoas falam algo, elas falam através das experiências dela. Ela não está falando algo que de fato é o que você está sentindo, o que é o fato real, aquilo que é realmente seu. Por quê? É a experiência dela, é a vivência dela, é aquilo que ela acredita. E não é necessariamente a sua verdade, aquilo que você acredita. Então as pessoas falam aquilo que elas acham. Elas colocam para fora a opinião delas e não necessariamente é igual à sua. E tá tudo bem. Então, o que eu faço? Quando a pessoa fala algo, eu filtro. Aquilo realmente é uma verdade para mim? É realmente o que eu sinto? Se não é, eu descarto. E tá tudo bem. Por quê? Cada um tem a sua vivência, tem a sua experiência, ninguém é igual a ninguém. Mesmo que a pessoa esteja no mesmo ambiente que você, ela vai ter uma visão diferente de um mesmo assunto. Porque o que vai contar é a experiência dela, é o que ela vivenciou. E você pode ter uma outra experiência. Mas o que acontece muitas vezes é que uma pessoa fala para você: "Nossa, mas você não tem capacidade. Ah, você é lerda. Ah, você não aprende nunca. Nossa, você nunca vai me dar orgulho. Fulano é mais inteligente que você." Muitas pessoas ouvem isso desde pequena dentro de casa. Elas tomam aquilo como verdade, mas na verdade elas não são dessa forma, elas podem fazer mais. A gente incorpora aquilo que os outros falam. Uma outra situação também que eu estudando e procurando entender essa questão dessa insatisfação que vem do lado externo, é, muitas vezes você vai fazer alguma coisa e as pessoas não acreditam em você, não acreditam na sua capacidade. Eu cito muito aquela jornalista e apresentadora que Ana Paula Padrão. Ela conta que ela fez faculdade de jornalismo, aí ela foi fazer o primeiro vídeo dela, ela fez um vídeo, entregou e a moça respondeu e falou assim para ela: "Olha, eu vou te falar uma coisa pro seu bem. Muda de profissão porque você não leva jeito." Ela não desistiu. E ela continuou. Aí 7 meses depois, ela foi trabalhar na Globo. Depois ela virou correspondente internacional. Ela saiu da Globo e foi para a Band. Ela montou uma empresa. E hoje ela acho que é apresentadora do MasterChef. Ela fez várias coisas na vida dela que as pessoas olhavam para ela, sabe, vendo aquela mocinha mirradinha, magrinha. "Ah, você não tem capacidade para isso não. Ah, tal reportagem, isso daí não é para você." Mas o que ela fez? Ao invés dela ouvir a crítica dos outros, ela mostrou que ela é capaz, que ela poderia, e ela fez. Uma outra pessoa também que eu achei incrível foi o Salim Matar da Localiza, que ele aluga veículos, hoje ele aluga e vende. Na época que ele começou, que ele queria abrir a empresa Localiza, falaram para ele que não ia dar certo, porque era um momento em que a gasolina estava em falta. E falaram que seria a maior roubada. Ninguém acreditava nele, nem a família dele, ele era noivo, nem a noiva. Ele estava arriscado perder até a noiva. Só que um amigo acreditou nele e ele estudou o mercado, ele estudou o concorrente, ele sabia que tinha uma oportunidade ali e ele não desistiu, mesmo todo mundo que ele conhecia falando para ele que não ia dar certo. Por quê? Ele entendia do mercado, ele estudou e ele viu que tinha uma oportunidade. Já pensou se ele não tivesse feito isso? Ele não estaria ganhando milhões hoje? Então, muitas vezes as pessoas falam para você que você não pode, que você não tem condições. Eu mesmo passei por isso.
Quando eu fui pedir para um coordenador de uma faculdade para dar uma palestra lá, eu estava com uma colega. E ela, quando ele deu as costas, ela falou: Você é Hilária, e deu risada. Eu não acreditava na minha capacidade, mas eu não desisti. Eu fui lá, consegui dar a palestra e foi ótimo, foi maravilhoso. E eu consegui. E isso foi muito gratificante. Porque eu não dei ouvidos. Se eu tivesse dado ouvidos para os outros, eu não estaria aqui hoje. Porque eu nunca fui uma pessoa extrovertida, eu sempre fui tímida, sempre fui quieta na minha. E quando eu realizei o autoconhecimento, que eu entendi quais eram as minhas capacidades, quais eram as minhas qualidades e que eu poderia ir mais longe, eu fui. Por quê? Eu não preciso da aprovação dos outros para fazer aquilo que me faz bem, aquilo que eu gosto. Eu trabalhar com pessoas é aquilo que eu amo. E saber que eu estou ajudando ainda mais, melhor ainda. Se eu tivesse ouvido outras pessoas, ou se eu tivesse me deixado abater pela falta de apoio das pessoas, eu não estaria aqui. Porque eu tenho algo maior para fazer, que é compartilhar aquilo, o meu conhecimento, compartilhar aquilo que eu sei com as pessoas que precisam. E as pessoas que me conhecem sabem disso. As pessoas que me conhecem sabem que eu sou assim. Eu não me importo. Eu sei que eu não vou agradar a todos e tá tudo bem. A vida é assim. Você nunca vai agradar a todos, mas você tem que fazer o seu melhor. Você tem que fazer aquilo que você deseja fazer, aquilo que o seu coração te pede para fazer, porque a recompensa ela vem depois e as consequências também. Eu espero que tenha te ajudado de alguma forma. Te aguardo no próximo vídeo. Tchau, tchau.